Olá, seja bem-vindo ao Bia Lima Responde, onde aqui vou te ensinar a ser uma cabeleireira desejada e faturar 13.200 por mês. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre manutenção e todos os segredos que você precisa saber para faturar 13.200 por mês. Manutenção é um processo dado que você tem que remover, preparar e finalizar de aplicação. Então, manutenção, ele tem tudo relacionado a tirar o cabelo, fazer a limpeza do cabelo e do mega e pôr novamente. Em algumas técnicas, a manutenção demora dias, porque você tem que preparar o cabelo e reaplicar novamente. No método Bia Lima, não precisa. Em algumas horinhas, 1h30, 2 horas, você consegue fazer uma manutenção no mega hair. A manutenção de fita é uma só: remoção, limpeza e preparação e aplicação. Não tem nenhum segredo nisso. O maior erro cometido pelos profissionais é não limpar direito, né? Não limpar tanto o método, que é a fita, quanto o cabelo da cliente. Quando o cabelo da cliente fica muito oleoso de removedor, o método não gruda. Então isso é uma má aplicação e o cabelo acaba escorregando. Onde eu vejo que as pessoas mais erram é na aplicação, na divisão da cabeça. Não fazer a divisão correta do crânio, né? Porque nós mulheres temos o crânio diferente. Então algumas têm o crânio mais achatado em cima, outras mais arredondadas e outras mais quadradas. Então tem que fazer certinho a divisão da tela, senão a ponta pode levantar ou até mesmo machucar, né, no osso da cabeça, no lugar errado, né, onde for a aplicação do lugar errado. E o momento exato para fazer a manutenção, eu sempre indico de 40 dias a 2 meses. Tudo depende do crescimento do cabelo e também dos cuidados da cliente. Tenho clientes que conseguem ficar até 3 meses, mas eu não aconselho, tá? Se caso a sua cliente passar dos 2 meses, é recomendável que você peça para ela vir até o salão e você observar se os cabelos estão todos dentro da tela e se está bem cuidado, bem tratado. Então, e para você faturar os 13.200, não há necessidade de você fazer nenhum tipo de procedimento. Por exemplo, esse cálculo que eu fiz só é o cálculo dentro dos 300 da manutenção. Uma manutenção, 2 manutenções por dia. Então, para me chegar nos 13.000 tem que fazer uma mecha no mesmo dia. Não, esse valor é só a manutenção, fora os outros procedimentos. Para você ter, por exemplo, eu tenho que ter 2 clientes por dia para manutenção, em 22 dias trabalhados para tirar os 13.200. Então, assim, você tem dias, claro, que você vai ter 3 em um dia, mas no outro dia você vai ter uma. Então, uma compensa a outra, né? Então, é uma lógica aí de matemática. Então, esse valor de 13.200 é só para manutenção. Se você fizer algum procedimento, legal, porque você vai estar aderindo dentro do seu orçamento um valor a mais ou até mesmo que chegue até os 13.200. Tem muitos profissionais que não fazem manutenção de outros cabeleireiros. A manutenção é mais importante do que a venda do mega. Porque a pessoa, às vezes, ela compra o cabelo na internet ou até mesmo em outro lugar, outro profissional, mas ela quer aplicar com você. Então você tem que dar esse valor da manutenção para você aderir, para você ter a cliente de volta, entendeu? E outra coisa, sempre especificar. É preciso fazer a manutenção na data correta. É preciso, porque você faz um cálculo, financeiramente você faz um cálculo anual dessa cliente. Não é só, ela vai vir a cada 6 meses, ela vai vir 2 vezes no ano. Aí ela chega, o mega não tá legal, ela chega, o cabelo não tá legal. E aí ela vai ter a perca do dinheiro dela. Então, você tem que explicar isso para sua cliente, que ela tem que fazer a manutenção de 40 dias a 2 meses. Se a sua cliente chegar com 2 meses na sua cadeira e falar, eu fiz manutenção faz pouco tempo, aí você olha no sistema lá, na sua agenda que faz 2 meses, você vai falar para ela assim, vamos remover. Porque não pode ficar mais, porque vai pesar no seu cabelo, não vai ser uma coisa legal e vamos fazer a manutenção. Você tem que fazer a manutenção, não é porque tá bonitinho que você vai deixar ela ficar 4 meses. Então, a manutenção é muito importante. Ela é mais importante do que a venda do cabelo. Já chegou no meu salão manutenção de outra cabeleireira inadequada. E aí eu tive que fazer a troca do método, porque ela estava usando um método ruim. E aí tivemos que fazer a troca do método para fazer a manutenção comigo. Por quê? Porque se eu faço a manutenção no mega que ela estava, na frente me dá problema. Então, praticamente a cliente vai falar, nossa, ela não fez a manutenção certa. Então, para você garantir que o seu trabalho vai ser correto, você tem que trabalhar com o método correto, entende? Então, eu não fiz a manutenção dela, eu preferi não fazer. E aí eu troquei o método, hoje ela é minha cliente.
trabalhei com o método certo, aplicação correta e dei uma durabilidade para a cliente. Para você saber quando a cliente precisa voltar, ela mesma vai te falar, porque ele começa a crescer, então isso começa a ficar folgado, a tela começa a ficar dançando, né? Não que vai prejudicar nada, mas ela fica folgadinha. E você, é legal, manutenção também, você não vai querer ver a cliente daqui 2 meses, né, gente? Então, vamos fechar um pacote de escova, pelo menos uma vez por semana. E isso você vai olhando, você vai acompanhando esse método crescendo, esse método se está embaraçando ou não, se ela está cuidando em casa também. Então você tem um acompanhamento com o cliente. Isso é legal, uma agenda, uma fichinha. Muitas das vezes tem gente que tem o sistema no computador, no celular, que avisa que a cliente veio a última vez há 2 meses atrás, há 40 dias. E sempre uma dica que eu dou para quem está começando é que se você quer começar com mega hair em manutenção e quer garantir bastante cliente, é legal aproveitar as datas comemorativas. Não é dar promoção o tempo todo, tá? Porque senão você vai atrair clientes por promoção, não porque você tem um bom trabalho. Então eu sempre indico, traga uma amiga que para fazer manutenção com a gente, você ganha desconto no seu. Então você vai ganhar 300 de uma cliente e 250 na amiga dela. Fechando o pacote esse mês de escova, você vai ganhar um desconto na manutenção. Isso é bem legal, atrai, né? Atrai clientela. Uma coisa que eu faço muito no salão a minha manutenção é R$300. A remoção, a escova, a finalização, que é a hidratação, e a aplicação, certo? Só que aqui é R$300. Tem uma hidratação nesse meio? Tem. Mas às vezes a cliente quer usar outro produto. Bia, eu queria usar outra marca de produto que você tem aí que eu adoro. É outro preço. Então você vai fazer o quê? Você simplesmente vai tirar a sua hidratação que já está incluso no pacote, vai pôr de fora e vai pôr uma hidratação que ela queira. Isso ela já está sabendo que ela vai ter que pagar por isso. Então, de R$300, a sua manutenção vai 400. Olha que legal. Você vendeu um serviço dentro da manutenção. E isso é muito bacana, porque as pessoas gostam. Quem compra Mega, quem usa Mega, é um acessório. A pessoa sabe que é caro. Então, ela sabe que tem que pagar por aquilo, entende? Então, isso vai garantir com que você melhore o seu faturamento, agrade a sua cliente e você também fica satisfeito com o resultado. No início da minha carreira, eu comecei a verificar a quantidade de manutenções. Antes, eu achava que fazer manutenção tinha que fazer num lugar reservado, porque as pessoas tinham vergonha de falar que usa Mega ou até mesmo de falar que, de mostrar que não estava sem cabelo. Só que isso me prendeu muito, porque eu falei, como é que eu vou vender Mega se as pessoas não estão vendo? E aí eu comecei a colocar dentro do próprio salão, claro, algo reservado, mas que as pessoas vissem. Elas conseguissem ver, né? Então, às vezes, uma coisa que eu faço bastante até hoje é não postar o rosto da pessoa. Eu posto o antes, depois, de costa, sempre. Tem aquelas que gostam, porém tem aquelas que não gostam. Mesmo aquelas ainda que vêm de outro salão, não quer mostrar que veio de outro salão para fazer comigo. Então, essa privacidade eu permito. Porém, no salão, eu deixo o pessoal ver que precisa, que é normal, né? É um salão de Mega, é normal você fazer uma aplicação e uma remoção. Costuma no dia um agendamento no salão, costuma ter, às vezes, eu tenho 6 bancadas, 6 cadeiras, costuma ter aí, 5 Mega Hair e uma não. Então, eu havia necessidade, sim, de abrir um salão para Mega Hair, de manter essas manutenções. Uma parte muito importante da minha carreira em Mega Hair foi porque eu sempre pesquisei muito sobre fita. E a fita adesiva, ela existe várias fitas adesivas. Porque, na verdade, eu falava que fita adesiva, existe várias fitas adesivas. Aí eu falei, caramba, tem algo errado nisso. E eu descobri que não era fita adesiva. Fita adesiva existe uma só, gente. Existe uma só, que é a fita adesiva que adere no cabelo, na fita e aplica. O que existe várias bases. Várias bases. Por que quando aplicava o removedor, aquela base derretia? Por que quando aplicava o removedor, aquela outra base escorregava? Por que aplicava o removedor e o cabelo não grudava? Então, é as bases, tá? E aí eu senti sim a necessidade de transformar e fazer o meu método. O meu método ele nada mais é que o método Bia Lima, porém ele tem todos os defeitos dos outros métodos no ponto positivo e um método só. Então, o meu método faz com que a minha manutenção seja uma manutenção fácil, seja uma manutenção específica para isso, né? Não tem grude de fita adesiva, não deixa oleosidade no cabelo da cliente, não escorrega, não precisa de microlink. Então,
quando eu decidi mudar isso, foi que deu aquele estalo. Eu falei, opa, peraí. Então muda tudo. Muda a aplicação, muda a remoção, muda a finalização e muda o tempo de pausa, que é o tempo que a cliente vem até você de volta. Eu tenho clientes de 6, 7 anos aí, que elas falavam, nossa, Bia, eu tenho bem mais cabelo hoje com menos tela. E antigamente eu saía espalhando um monte de tela na cabeça para poder cobrir a marcação do cabelo. Hoje eu percebo que a boa aplicação no lugar certo define o cabelo inteiro. Então não precisa ficar enchendo a cabeça de tela para poder um curtinho aqui para você finalizar. Um curtinho aqui, 2 telas, 3 telas é o suficiente. Antes picotava a tela, cortava a tela e coloca a tela aqui, coloca a tela ali, e aquela tela abria, aquela tela escorregava. E eu falei, caramba, tem algo errado. E aí eu fui estudar sobre gramas, o quanto caberia dentro de uma tela, o quanto eu poderia colocar, o quanto o cabelo suporta, o quanto o couro cabeludo suporta também, para não haver uma tração nesse fio. E até que tamanho a gente pode elevar a tela, tanto na frente, no meio e na ponta. Já recebi muito feedback negativo. Nossa Senhora! No começo, eu ficava chateada. E aí é onde eu quis desistir. E aí eu percebi que isso não era só comigo. Tinha muita gente que recebia feedback negativo. E aí eu falei assim, não vou parar, não. Vou ver o que tá acontecendo. Foi quando eu corri atrás pra saber o que acontecia. Porque se estava acontecendo só comigo ou se estava acontecendo com outras pessoas, outros profissionais. E aí é por isso que eu decidi desenvolver o método. Um feedback negativo. Meu cabelo caiu tudo na primeira lavagem. A pessoa me mandou uma foto com o cabelo pendurado. Olha, caiu tudo, e agora? O que eu faço? Tem um aniversário pra ir, eu tenho isso pra aquilo. E na quarentena, houve uns problemas com as fitas, que não tava vindo pro Brasil. E aí eu falei, caramba, só pode ser isso. E hoje eu descobri que não é isso. Não é isso. Eu fiz uma manutenção faz uns 15 dias de uma moça que veio de outro profissional. E eu olhei a fita dela, aparentemente, visivelmente, ela é igualzinha à minha. Ela é idêntica à minha. Só que a fita não grudava no cabelo. E eu não sabia, na época, eu não sabia como resolver. E fui, toda vez que ela vinha, eu colocava uma fita nova. Troquei milhares de fitas, comprei azul, verde, rosa, branca, tudo com cor de fita. E aí eu decidi trocar o cabelo dela. Eu falei, não, eu vou trocar seu cabelo, porque não sei o que tá acontecendo com esse cabelo. Eu falei, pode ser olho gordo. E aí eu troquei esse cabelo pra ela. Eu fiquei no prejuízo, claro, porque eu troquei o cabelo todo, troquei toda a técnica e aí não descobria. Aí um tempo atrás eu descobri que era a base onde colocava a fita. Aquela base, ela era um silicone, era um plástico em forma de silicone. Sabe aquelas silicone de alcinha de sutiã? Era tipo isso. E aí ele era liso. E pra fita aderir tem que ser áspero. Aí essa cliente veio até meu salão, me procurou. E ela falou, Bia, eu coloquei outro profissional e não gruda, não gruda, não gruda. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer um teste. Se caso eu continuar não grudando, eu vou trocar sua técnica. Aí ela falou assim, tudo bem. E aí eu fiz o teste, grudou. Eu vi ela semana passada, eu falei, e aí, tá na cabeça? Tá ótimo, e ela viu meu cabelo, tá super tranquilo. Então, mais uma prova de que realmente era a base que estava errada. Uma dica para você melhorar a sua técnica de manutenção. Quando eu faço aplicação de mega, eu nem sempre coloco na mesma linha que eu coloquei a última aplicação. Mesmo por conta da tração do fio e também pelo desconforto. O cabelo cresceu ali. Aquela linha onde foi colocado o cabelo dentro, ela vai estar mais sensível, o couro cabeludo vai estar mais sensível. Foi 2 meses ali você penteando, escovando, né, tracionando aquele fio. Então eu sempre dou uma dica de colocar um dedinho mais para baixo ou um dedinho mais acima. Tudo depende do crânio da sua cliente. Então, uma dica boa para você observar isso. Sempre perguntar, pode ser cliente de 10 anos, pergunta. Amiga, você quer mais para cima? Você quer mais para baixo? Alguma coisa está te incomodando? Porque você pode mudar praticamente tudo na cliente. Eu comecei a perceber que a minha manutenção melhorou com o tempo, foi com a agilidade. Tanto na aplicação, mais rápida para aplicar, quanto na remoção. Remover sem deixar resíduo, limpar a tela sem deixar resíduo e a cliente satisfeita. Então foi quando eu comecei a perceber, aí já tem uns 3 anos para cá que eu comecei a perceber que isso foi andando mais rápido, foi trazendo mais clientes. Eu vendo cabelo, mas eu pego muita cliente de manutenções por fora. Né, clientes que vêm de outro lugar. Eu coloquei cabelo com fulano, escorregou. Eu coloquei com cicrano e ficou torta. Então, tudo isso é uma má aplicação, a gente tem que observar e levar em consideração. Para você que está começando agora a fazer uma manutenção, eu sempre indico que você observe muito como é que está o couro cabeludo da cliente.
sempre fazer uma ficha de anamnésia com ela, saber se ela passou por algum problema de estresse emocional, dermatite, se teve queda de cabelo, se passou por alguma cirurgia. Então tudo isso é bom você observar o couro. Não só olhar e tirar e remover e acabou. Não. Sempre olhar, tá vermelhinho aqui, machucou, ou se o fio saiu de dentro da tela. Então para você que tá começando, observa muito isso. Isso é muito importante. Para você que tem medo de fazer manutenção, não tenha medo. O resultado é magnífico, é maravilhoso. Toda vez que eu coloco cabelo, pode ser a mesma pessoa, cliente de 7, 8 anos, toda vez que eu coloco o cabelo de uma cliente, para mim é como se fosse a primeira vez. Porque eu vejo ela feliz. Eu sempre brinco com elas, eu falo assim, olha, sua dignidade está de volta. Porque o cabelo, pra cliente, ele é tudo. Pra gente pode ser R$300, mas pra ela não. Então, isso é muito significativo, isso é muito bom, né? A autoestima da cliente, e com certeza ela vai te indicar para outra pessoa. Eu tenho um relato de uma cliente que ela sofreu de uma cirurgia, ela teve uma parada cardíaca e ela teve que fazer uma cirurgia na cabeça. E a cabeça dela afundou essa parte, ela teve que pôr uma prótese dentro da cabeça. Então ela tem essa região do crânio mais baixa do que o resto da cabeça. E pra mim aquilo foi um desafio, colocar cabelo nela, porque primeiro pela saúde do fio, eu pensei, meu Deus, o cabelo vai pesar, vai puxar o fio dela, essas coisas. Segundo, porque tava muito curtinho. Então eu fui bem sincera com ela, eu falei assim, olha, você é um desafio pra mim. Eu nunca coloquei cabelo numa pessoa que tem um crânio diferente como o seu. Vou ser bem sincera pra você. Eu quero feedback depois. E aí eu apliquei o mega normalmente desse lado, na parte de trás. Quando chegou nessa região, eu apliquei a fita e falei pra ela, olha, qualquer coisa, já esperando que fosse soltar, porque, gente, era muito curto. Qualquer coisa você me liga. Ela falou, Bia, não tem como eu te ligar, porque eu vou viajar e só volto daqui 2 meses. Eu falei, como assim? É por isso que eu tô pondo o cabelo. Eu falei, meu Deus, e agora? Se esse cabelo cai, meu Deus do céu. E ela viajou, e ela voltou, e ela ficou 2 meses com o cabelo na cabeça. Quando ela voltou, eu fiquei surpresa, porque o cabelo tinha crescido um pouco mais. E aí, pra fazer manutenção, e ela me mandou um feedback que o que ela gostou de mim não foi de eu ter colocado o cabelo dela, porque ela podia ter usado uma prótese, ou até mesmo uma faixa que cobrisse. Ela falou, a forma que eu atendi ela, da forma que eu expliquei o que poderia acontecer com ela e não desistir do caso dela, foi com que ela ficasse comigo. Mesmo ficando, ela falou assim, Bia, podia ter ficado feio, né? Ela gostou, ficou muito bonito, mas ela falou, podia ter ficado feio. Mas a forma que você fez, o amor que você colocou no meu cabelo, fez com que ficasse maravilhoso. Então, obrigada, eu agradeço muito a você, a sua equipe. E isso pra mim é satisfatório, porque eu falo que o Mega Hair é um acessório. Ou você pode colocar, né, você financeiramente, ou você precisa pôr. Então, muitas das vezes a pessoa precisa. Então é bem difícil, ela precisa e às vezes não tem pra poder colocar. Então eu falo, trate o Mega Hair com amor, porque realmente autoestima, é tudo. Então, pra você começar a manutenção agora, pega seu caderno, sua caneta e anota isso. Gente, manutenção. Material certo, primeiro lugar, material correto, técnica correta e ambiente correto, uma cadeira e um espelho. Não precisa de um salão grande para isso. Você consegue começar uma carteira de cliente com apenas o seu material correto e o seu espelho e sua cadeira e a sua técnica correta também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio do Bia Lima Responde, onde eu te ensino a ser uma cabeleireira desejada e faturar R$13.200 por mês. Até o próximo!